O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 152 do podcast O Catecismo em um Ano. E faremos a leitura neste dia, Estamos na segunda parte, a celebração do mistério cristão. Primeira sessão, a economia sacramental. Capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. E neste dia nós leremos dos números 1179 ao 1186. Quarto, onde celebrar? O culto em espírito e verdade, conforme Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, da Nova Aliança, não está ligado a um lugar exclusivo. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens. O que ocupa lugar primordial, quando os fiéis se congregam em um mesmo local, são as pedras vivas reunidas para a construção de um edifício espiritual, conforme a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 5. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva. Incorporados a Cristo pelo Espírito Santo, nós somos o templo do Deus vivo, conforme segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus, com os homens reconciliados e unidos em Cristo. A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada, onde os fiéis se reúnem, onde há a presença do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, o qual se ofereceu por nós no altar do sacrifício, é honrada para auxílio e consolação dos cristãos. Deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas. Nesta casa de Deus, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor, da qual brotam os sacramentos do mistério pascal. Sobre o altar, que é o centro da igreja, se faz presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais. O altar é também a mesa do Senhor, para a qual o povo de Deus é convidado. Em certas liturgias orientais, o altar é também o símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade e ressuscitou de verdade. O tabernáculo, ou sacrário, deve estar localizado nas igrejas em um dos lugares mais dignos, com máximo decoro. A nobreza, a disposição e a segurança do tabernáculo eucarístico devem favorecer a adoração do Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. O Santo Crisma, Miron, que usado na unção é sinal sacramental do selo do dom do Espírito Santo, é tradicionalmente conservado em um lugar seguro da igreja e ali venerado. Perto dele pode-se colocar o óleo dos catecúmenos e o dos enfermos. A cadeira, cátedra, do bispo ou do presbítero deve exprimir a função daquele que preside a assembleia e dirige a oração. O ambão,
A dignidade da palavra de Deus exige que exista na igreja um lugar que favoreça o anúncio desta palavra e para o qual, durante a liturgia da palavra, se volte espontaneamente a atenção dos fiéis. O congraçamento do povo de Deus começa pelo batismo. A igreja deve, por isso, ter um lugar para a celebração do batismo, batistério, e para fazer com que o povo lembre as promessas feitas na celebração deste sacramento. O persignar-se com água benta faz lembrar o batismo. A renovação da vida batismal exige a penitência. A igreja deve, portanto, se dispor à expressão do arrependimento e ao recebimento do perdão, o que exige um lugar apropriado para acolher os penitentes. A igreja deve também ser um espaço que convide ao recolhimento e à oração silenciosa, que prolongue e interiorize a grande oração da Eucaristia. A igreja tem, finalmente, um significado escatológico. Para entrar na casa de Deus é preciso atravessar um limiar, símbolo da passagem do mundo ferido pelo pecado para o mundo da vida nova, ao qual todos os homens são chamados. A igreja visível simboliza a casa paterna, para a qual o povo de Deus está a caminho, e na qual o Pai enxugará toda lágrima de seus olhos, conforme Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 4. Por isso, a igreja também é a casa de todos os filhos de Deus, amplamente aberta e acolhedora. Adicional ao episódio deste dia, nós leremos uma homilia do Papa Bento XVI por ocasião de sua viagem apostólica a Santiago de Compostela e Barcelona, realizada entre os dias 6 e 7 de novembro de 2010. Estimados irmãos e irmãs no Senhor, este é um dia de festa consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não haja aflição nem lágrimas, a alegria do Senhor será a vossa força. Com estas palavras, a primeira leitura que acabou de ser proclamada, saúdo todos vós aqui presentes para participar desta celebração. Este dia é um ponto significativo numa vasta história de esperança, trabalho e generosidade que dura há mais de um século. Neste momento, gostaria de recordar todos e cada um daqueles que tornaram possível a alegria que nos envolve hoje, dos promotores aos executores da obra, dos arquitetos e pedreiros da mesma, aqueles que ofereceram de alguma forma a sua contribuição inestimável para tornar possível a continuação deste edifício. E recordamos sobretudo aquele que foi a alma e o artífice desse projeto, Antoni Gaudí, arquiteto genial e cristão consequente, com a tocha da sua fé que ardeu até ao termo da sua vida, vivida em dignidade e austeridades absolutas. Este gesto é também, de certo modo, o ápice e a foz de uma história desta terra catalã que, sobretudo a partir dos finais do século XIX, ofereceu uma pleiade de santos e fundadores, de mártires e poetas cristãos. História de santidade, de criação artística e poética, nascidas a partir da fé que hoje recolhemos e apresentamos como oferenda a Deus nesta Eucaristia. A alegria que sinto de poder presidir a esta cerimônia aumentou quando tomei conhecimento de que este templo, desde as suas origens, esteve vinculado à figura de São José. Comoveu-me especialmente a segurança com que Gaudí, diante das inúmeras dificuldades que teve de enfrentar, exclamava cheio de confiança na providência divina: São José terminará o templo. Por isso, então, não deixa de ser significativo que seja dedicado por um Papa cujo nome de batismo é José. O que fazemos ao dedicar este templo? No coração do mundo, diante do olhar de Deus e dos homens, num gesto de fé humilde e jubiloso, levantamos uma imensa massa de matéria, fruto da natureza e de um esforço incomensurável da inteligência humana, construtora desta obra de arte. Ela constitui um sinal visível do Deus invisível,
a cuja glória se elevam a estas torres, setas que indicam o absoluto da luz e daquele que é a luz, a altura e a própria beleza. Neste ambiente, Gaudí quis unir a inspiração que lhe chegava dos 3 grandes livros que o alimentavam como homem, como crente e como arquiteto: o livro da natureza, o livro da Sagrada Escritura e o livro da liturgia. Assim, uniu a realidade do mundo e a história da salvação, tal como nos é narrada na Bíblia e atualizada na liturgia. Introduziu pedras, árvores e vida humana no templo, para que toda a criação se transformasse em louvor divino, mas ao mesmo tempo tirou os retábulos para pôr diante dos homens o mistério de Deus revelado no nascimento, na paixão, na morte e na ressurreição. Deste modo, colaborou genialmente para a edificação da consciência humana, ancorada no mundo, aberta a Deus, iluminada e santificada por Cristo, e realizou algo que é uma das tarefas mais importantes hoje: superar a ruptura entre consciência humana e consciência cristã, entre existência neste mundo temporal e abertura a uma vida eterna, entre beleza das coisas e Deus como beleza. Foi isto que realizou Antoni Gaudí, não com palavras, mas com pedras, traços, planos e cumes. E a beleza é a grande necessidade do homem, constitui a raiz da qual brota o tronco da nossa paz e os frutos da nossa esperança. A beleza é também reveladora de Deus, porque, como Ele, a obra bela é pura gratuidade, convida à liberdade e extirpa do egoísmo. Dedicamos este espaço sagrado a Deus, que se nos revelou e entregou em Cristo para ser definitivamente Deus com os homens. A palavra revelada, a humanidade de Cristo e a sua Igreja são as 3 máximas expressões na sua manifestação e entrega aos homens. Veja cada um como edifica. Ninguém pode pôr outro fundamento, diverso daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Diz São Paulo na segunda leitura: o Senhor Jesus é a pedra que suporta o peso do mundo, que mantém a coesão da Igreja e que recolhe na unidade final todas as conquistas da humanidade. Nele temos a palavra e a presença de Deus, e é dele que a Igreja recebe a sua vida, a sua doutrina e a sua missão. A Igreja não tem consistência por si mesma, mas é chamada a ser sinal e instrumento de Cristo, em pura docilidade à autoridade e em serviço total ao seu mandato. O único Cristo funda a única Igreja. Ele é a rocha sobre a qual se alicerça a nossa fé. Ancorados nesta fé, procuremos juntos mostrar ao mundo o rosto de Deus, que é amor e o único que pode responder ao anseio de plenitude do homem. Eis a grande tarefa: mostrar a todos que Deus é Deus de paz e não de violência, de liberdade e não de coação, de concórdia e não de discórdia. Nesse sentido, penso que a dedicação deste templo da Sagrada Família, numa época em que o homem pretende edificar a sua vida de costas para Deus, como se já nada tivesse para lhe dizer, é um fato de grande significado. Com a sua obra, Gaudí mostra-nos que Deus é a verdadeira medida do homem, que o segredo da originalidade autêntica está, como ele próprio dizia, em voltar à origem, que é Deus. Ele mesmo, abrindo assim o seu espírito a Deus, foi capaz de criar nesta cidade um espaço de beleza, de fé e de esperança que leva o homem ao encontro com aquele que é a verdade e a própria beleza. Assim o arquiteto expressava os seus sentimentos. Um templo é a única coisa digna de representar o sentimento de um povo, já que a religião é o que existe de mais elevado no homem. Esta afirmação de Deus traz consigo a suprema afirmação e tutela da dignidade de cada homem e de todos os homens. Não sabeis que sois o templo de Deus? O templo de Deus, que sois vós, é sagrado.
conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eis aqui unidas a verdade e a dignidade de Deus com a verdade e a dignidade do homem. Ao consagrar o altar desse templo, considerando Cristo como seu fundamento, apresentamos ao mundo Deus, que é amigo dos homens, e convidamos os homens a ser amigos de Deus, como ensina o caso de Zaqueu, do qual se fala no Evangelho de hoje, conforme Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Se o homem deixar que Deus entre na sua vida e no seu mundo, se permitir que Cristo viva no seu coração, não se arrependerá, mas há de experimentar a alegria de compartilhar a sua própria vida como objeto do seu amor infinito. A iniciativa desse templo deve-se à Associação de Amigos de São José, que quiseram dedicá-lo à Sagrada Família de Nazaré. Desde sempre, o lar formado por Jesus, Maria e José é considerado como escola de amor, oração e trabalho. Os patrocinadores desse templo queriam mostrar ao mundo o amor, o trabalho e o serviço vividos diante de Deus, tal como os viveu a Sagrada Família de Nazaré. As condições de vida mudaram muito e progrediram enormemente nos âmbitos técnicos, sociais e culturais. Não podemos contentar-nos com estes progressos. Juntamente com eles, devem estar sempre presentes os progressos morais, como a atenção, a tutela e a ajuda à família, porque o amor generoso e indissolúvel de um homem e de uma mulher constitui o âmbito eficaz e o fundamento da vida humana na sua gestação, na sua iluminação, no seu crescimento e no seu termo natural. Só onde existem o amor e a fidelidade nasce e perdura a verdadeira liberdade. Por isso, a Igreja luta por adequadas medidas econômicas e sociais para que no lar e no trabalho a mulher encontre a sua plena realização, a fim de que o homem e a mulher que contraem o matrimônio e formam uma família sejam decididamente apoiados pelo Estado, para que se defenda a vida dos filhos como sagrada e inviolável desde o momento de sua concepção, a fim de que a natalidade seja dignificada, valorizada e apoiada jurídica, social e legislativamente. Por isso, a Igreja opõe-se a todas as formas de negação da vida humana e sustenta aquilo que promovem a ordem natural no âmbito da instituição familiar. Ao contemplar admirado este ambiente sagrado de beleza surpreendente, com uma longa história de fé, peço a Deus que nesta terra catalã se multipliquem e consolidem novos testemunhos de santidade, que prestem ao mundo o grande serviço que a Igreja pode e deve oferecer à humanidade, ser ícone da beleza divina, chama ardente de caridade, senda para que o mundo creia naquele que Deus enviou, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Queridos irmãos, ao dedicar este esplêndido templo, suplico igualmente ao Senhor das nossas vidas que deste altar que agora vai ser ungido com óleo santo e sobre o qual se consumará o sacrifício de amor de Cristo, brote um rio constante de graça e caridade sobre esta cidade de Barcelona e a sua população, bem como sobre o mundo inteiro. Que estas águas fecundas encham de fé e vitalidade apostólica esta Igreja arquidiocesana, os seus pastores e fiéis. Finalmente desejo confiar a amorosa salvaguarda da Mãe de Deus, Maria Santíssima, Rosa de Abril, Mãe das Mercês, todos vós que estáis aqui e todos aqueles que com palavras e obras, silêncio e oração tornaram possível este milagre arquitetônico, que ela apresente também ao seu Filho Divino as alegrias e as dores de todos aqueles que no futuro vierem a este lugar sagrado, para que, como reza a Igreja ao dedicar os templos, os pobres possam encontrar misericórdia, os oprimidos alcançar a liberdade verdadeira e todos os homens se revistam da dignidade de filhos de Deus. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!